Olá, pessoal! Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Vamos começar então nossa aula. Na aula de hoje, pessoal, vamos continuar trabalhando tabelas e gráficos, mas vou apresentar um pouco diferente da aula passada. Veja só, a aula passada eu apresentei os tipos de gráficos e a gente construiu ainda um gráfico de setores. Hoje vou trazer situações, problemas que podem ocorrer nas atividades de matemática. Veja só, você pode responder à página 205 e 206. Por quê, professor? Porque essa página traz algumas atividades referentes a gráficos e estatística. Quem não tem o livro, podem fazer as atividades que estão disponíveis para vocês. Vamos começar então com nossa aula. Tabelas e gráficos. Inicialmente, vamos conhecer e analisar alguns tipos de gráfico. Aqui eu trouxe gráficos de colunas ou de barras. Ah, professor, por que trouxe esses dois juntos? Porque geralmente eles trazem as mesmas informações. A única diferença dele é que o gráfico de coluna ele vem de forma vertical e o de barras vem em formas de horizontal. Mas se a gente for analisar, veja só, o professor fez uma pesquisa para saber quais os aparelhos usados por cada aluno para acompanhar sua aula remota. Os aparelhos usados nas aulas remotas. Temos o celular. Quantos alunos usam celular? 10. Se a gente for analisar essa informação aqui também, ó, 10 alunos usam aparelho celular. Computador, 15 alunos. 15 aluno também aqui. Aqueles que não usam nenhum aparelho, 20 alunos. Aqui também vai ter 20 alunos. E tablet, 5 alunos. Aqui também no nosso gráfico, 5 alunos. Isso aqui, pessoal, podem ficar tranquilo. Eu apenas quis, não é nada de importante. Apenas quis trazer para vocês que o gráfico, esse formato pode vir tanto assim como dessa forma. Colunas, pode vir de forma de colunas ou pode vir de barras, que é vertical a coluna e horizontal as barras. Mas, professor, como pode cair uma pergunta referente a esse gráfico? Podemos trazer aqui uma para vocês. Por exemplo, calcule o valor em porcentagem da quantidade de pessoas que usam cada aparelho e os que não usam nenhum aparelho, ou seja, cada aparelho, celular, computador, tablet e nenhum aparelho, ou seja, quer que vocês calculem a porcentagem de cada um deles. Para isso você tem que saber o seguinte: o total de alunos que foram pesquisados. O total de alunos, pessoal, foram 50 alunos no total. 50 alunos pesquisados. Aí eu vou separar cada um, a estatística de cada um. Por exemplo, sei lá, são 10 alunos que usam celular, 15 alunos que usam o computador, 20 alunos utilizam nenhum dos aparelhos e tablet são 5 alunos. Essas informações são as informações importantes para que a gente consiga fazer nosso cálculo de porcentagem. Por quê? Porque a porcentagem, ele quer que vocês calculem a parte de cada um referente ao todo. Qual é o todo? 50. Quando fala em porcentagem, e eu pergunto, qual é a porcentagem que indica o máximo de uma estatística? Ou o máximo dela? A maior porcentagem, o máximo da porcentagem é 100%.
Por exemplo, vamos usar a sua bateria do celular. Quando você vê que seu celular está com a bateria totalmente carregada, você vai dizer o quê? 100%. Então, esse 50, que é o total, ele está ligado diretamente com 100%. Agora eu quero calcular quantos por cento representa 10. Então, vou ligar o 10 para X%. Que eu não sei quantos por cento é, mas eu sei que são 10 alunos que escolheram o celular. E assim eu consigo calcular os alunos que usaram o celular. Para ficar mais interessante, eu vou apagar aqui, né? Por que, professor, vai apagar aí? Porque eu vou organizar bem direitinho nossa conta. Vamos lá. Novamente fazer essa conta. Vou traçar aqui como se fosse o quadro, né? Pronto. O quadro está feito. Vou separar cada pontinho aqui, ó. 1, 4. Pronto. Vamos lá. Primeiro, o celular. Vamos calcular a porcentagem do celular. Eu sei que 50 representa o total de alunos, 100. E que 10 representa X%. X%. Então, vou fazer o que aqui? Meio pelos extremos. Uma regrinha de 3 aqui, pessoal. Aí eu vou pegar, então, 50x é igual a 1000. 10 vezes 100, 1000. X fica sozinho. Vou passar o 50 dividindo e vai ficar 1000 dividido por 50. O x, então, vai ser igual a quanto? A 20. O que é esse 20? Esse 20 é os 20% representado pela quantidade de alunos que usam o celular na aula remota. Ou seja, qual a porcentagem que utiliza o celular na aula remota? 20%. Bom, pessoal, para que não prolongue muito esse cálculo de porcentagem, eu vou calcular esse. Se vocês quiserem calcular os outros, vocês fazem o cálculo dos outros, do computador, de nenhum aparelho e tablet. Porque o meu intuito é apenas que você entenda como interpretar uma questão referente a gráficos. E aqui a gente já fez a interpretação. Agora só falta calcular essa porcentagem. E essa porcentagem vocês podem calcular a partir desse exemplo que eu apresentei aqui. Vamos avançar e vamos para uma segunda questão que possa envolver esse gráfico. Podemos também, pessoal, observar aqui que pode existir esse tipo de pergunta no nosso gráfico. Veja só, calcula a diferença entre quem tem acesso ao computador para os que não têm acesso a nenhum aparelho. Veja só, quantos tem de computador? 15. Quantos que não têm acesso a nenhum aparelho? 20. Qual é a diferença? Eu posso calcular assim. 20 menos 15 vai ser igual a 5. A diferença é de 5 alunos. Essa é uma opção de que pode ocorrer no nosso questionário. Um gráfico, eles apresentam um gráfico que você interprete dessa maneira. Apenas calcular a diferença de um para o outro. Ou a soma de um para o outro. Aqui já foi diferente. Aqui ele queria que você calculasse a porcentagem de cada um. Aqui ele quer que você faça a diferença de um para outro. E vamos agora, pessoal, tentar entender outro tipo de gráfico. Bom, pessoal, continuando nossa aula, vamos agora trabalhar gráfico de setores. Vamos trazer aqui uma situação que pode ocorrer. Veja só. Na criação do gráfico de setores, você tem que saber quanto vale cada ângulo interno aqui, ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer, ó? Eu quero que você calcule cada ângulo central
do gráfico de setores. Ou seja, cada um desses ângulos aqui vale a quanto? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o total, sabemos o total, e quanto é que equivale a quantidade em graus dessa ângulo aqui todo. Sabemos que uma circunferência tem um total de 360 graus no seu ângulo interno, ou seja, aqui dentro, se você somar todos esses ângulos aqui, dá um total de 360 graus. Outra informação importante também é o total de votos. Eu trouxe aqui uma estatística criada ficticiamente, mas trouxe os dados corretos para a gente conseguir colocar aqui dentro. Veja só, Ana, 25, Maria, 27, José, 30, Pedro, 18. Nessa questão, em vez de a gente utilizar 100% como o total, a gente vai usar 360 como o total. Como é que eu vou fazer então isso? Vou fazer assim, 100 votos, que é o número de votos, é o número de participações da nossa estatística, vai ser o total, que vai ser equivalente a 360. Assim como, podemos pegar esse primeiro, 25 está para x. Uma dica que eu dou é, dá para simplificar. Esse número aqui é como se fosse assim, ó. Vou desenhar de uma maneira diferente para vocês entenderem. É como se fosse 100 sobre 25 igual a 360 sobre x. Fazendo aí a regra meio pelos extremos, vamos fazer assim, ó. Mas se você quiser, você pode simplificar aqui, ó. Esse número aqui pode ser simplificado por 25. Assim como esse de baixo aqui pode ser simplificado por 25. Se ele pode dividir um número em cima e embaixo, podemos simplificar que não vai prejudicar o valor da nossa fração. Veja só, 100 dividido por 25, só que um detalhe, não podemos desenhar dessa forma. Por quê? Porque fica totalmente errado, porque é 100 dividido por 25. E 25 dividido por 25. 100 dividido por 25 dá 4. 25 dividido por 25 dá 1. Isso aqui é igual a 360 sobre x. Agora ficou mais simples, tá vendo que nossa conta vai ficar mais simples? Agora é só pegar meio pelos extremos. 4, agora vamos continuar aqui. 4x vai ser igual a 360. X vai ficar sozinho. Vou passar o 4, que está multiplicando por x, e vou inverter a operação que ele está fazendo. 4 está multiplicando por x. Se eu passar o 4 para lá e inverter essa operação, qual seria essa operação? Qual é o inverso da multiplicação? Seria a divisão. Então, o 4 vai passar dividindo. Fica 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. Professor, o que é isso, esse 90 graus? Esse 90 graus é o ângulo que é formado pela estatística referente a Ana, aos votos da Ana. Ou seja, esse ângulo aqui tem 90 graus. Nosso objetivo é calcular cada um desses. Nosso objetivo é calcular cada um desses. Dessa forma aqui, usando essa regrinha de 3 aqui. Vou fazer o seguinte, para a aula não ficar tão longa, vocês voltem o vídeo e vejam como foi que eu fiz esse daqui, para você calcular o de Maria, calcular o de José e o de Pedro, e assim achar cada um deles. Para finalizar nossa aula, pessoal, nós vamos trabalhar gráfico de linhas. Eu trouxe apenas duas
duas questõezinhas que pode ocorrer nessa situação. Veja só, aqui tem um gráfico que mostra as vendas de 2017, ou seja, o total de vendas de cada mês em 2017 de uma determinada loja. Na verdade, eu trouxe uma loja fictícia e dados fictícios, mas aqui a gente consegue analisar. Veja só, qual o mês que menos vendeu na empresa? Ou seja, dá para identificar aqui os meses. Janeiro representa isso aqui. Vou mudar a cor aqui do pincel para vocês entenderem melhor. Janeiro, você observar, está na linha reta daqui. Fevereiro está aqui. Março. E o que ele quer? Que você identifique qual é o menor. O menor você vê que é aqui, ó. Setembro. É o menor dos meses totais. Então, qual o mês que menos vendeu? Você identificar que seria o quê? Setembro. Aí a outra pergunta, qual o mês que mais vendeu na empresa? Ou seja, qual seria esse mês? Seria o maior. O que você percebe que está maior aqui é o junho. Então seria junho. Esse gráfico de linhas pode vir também comparando duas estatísticas. Eu vou trazer aqui uma estatística. Veja só. Vamos dizer que é vendas, referente a vendas de tintas. Vamos fazer um gráfico fictício. Aqui é o valor de tintas vendidas. E aqui é o gráfico. Tem as tintas vendidas no Brasil e as tintas vendidas na Argentina. Aí eu perguntar quais os meses que mostram no gráfico o Brasil maior que a Argentina. Ou seja, que teve venda maior que o Brasil vendeu mais tinta do que a Argentina. Veja só, o mês de março, observe que o Brasil ele está acima do gráfico da Argentina. Então aqui podemos dizer que foi um mês que vendeu mais. O Brasil está acima. Então tá certo que o Brasil está maior. O mês de junho, veja que o Brasil está maior. Por quê? Porque o Brasil é representado pela linha azul. O mês de novembro, se você observar que o mês de novembro também está, o Brasil está acima. E o mês de dezembro o Brasil também está acima. É apenas isso. Ou seja, março, que é esse aqui. Junho, que é esse mês aqui. Depois, novembro. E por fim, dezembro. Bem, eu trouxe aqui, pessoal, algumas situações envolvendo as estatísticas e os tipos de gráfico. Vamos agora fazer as atividades e assim concluir nossa aula. Obrigado a todos e até a próxima.